e a centralidade dessa luta que é necessária. Porque essas várias vertentes, a gente ainda tem uma crítica muito forte. Quando a gente chegou em alguns locais nos Estados Unidos e falou sobre, e discutiu, né? Se apresentou enquanto uma organização panafricanista, foi a questão do machismo, né? Que isso foi apontado como uma questão. E a gente nunca disse que isso não era uma questão a ser discutida, né? Y Andrea, ¿y ahora cómo está el movimiento ahora en Brasil después de todo ese movimiento de 2014? De uma maneira geral, tem uma compreensão de alguns grupos que, nesse momento, por conta de uma gestão de um governo branco, machista, com um posicionamento extremamente considerado conservador, reacionário, fascista, meio que se diluiu o debate racial. Mas nós entendemos que tem uma centralidade do debate racial. Se a gente olhar os números de óbitos, de morte, de adoecimento, de sofrimento, de falta de acesso, o povo negro está em desvantagem desde antes desse momento. Então, a gente continua entendendo que tem uma necessidade de fazer e de centralizar esse debate racial a partir do debate da nossa humanidade, da humanidade negra. E o passo de Campanha Reaja como organização? Foi um passo muito importante porque no momento que a gente vivia em 2016, quando nós nos tornamos uma organização, demandava ter uma instituição, uma escola, como a Escola Winnie Mandela, demandava um outro olhar sobre a produção que a gente precisa fazer, sobre a maneira como a história estava sendo contada, a maneira como a gente tinha necessidade de começar a produzir sobre a nossa história. Então 2016 foi muito importante para a gente, esse divisor de água, apesar da gente não viver só de denúncias, nós sempre atuamos dentro das unidades prisionais, nas comunidades negras, nas favelas, nas ruas, mas de 2016 para cá, a compreensão de que a gente precisava trazer um rumo que pudesse reunir tudo o que a gente veio fazendo de 2005 até 2016 e pudesse fortalecer, por exemplo, como a Escola Winnie Mandela, a Livraria Eleé e a produção de livros sobre a nossa perspectiva, né? Mas é uma luta inacabável do nosso ponto de vista, né? Ela é uma luta que tem que ser feita cotidianamente, que tem que ser construída, as bases têm que ser solidificadas o tempo todo. ¿Cuál es la contribución histórica de un gran líder como Hamilton en el panafricanismo en América Latina? Eu acho que certamente Hamilton é uma das pessoas mais importantes que na construção desses rumos novos do debate, do enfrentamento ao genocídio do povo negro, ele foi e é fundamental. Um dos intelectuais e militantes, né, que trabalha pesado, mais importantes que a gente tem no Brasil, por manter as bases africanas de luta, né, as relações, as articulações, e fundamentalmente por não abrir mão dos princípios, de não negociar, de não entregar, de não acreditar que está tudo vencido, de manter essa luta, essa chama acesa, de redirecionar a luta o tempo todo. E demonstrar, através de sua prática, o que significa, né, ser uma pessoa que tem princípios e bases panafricanistas. Como está a Quarta Internacional a nível de Brasil e o continente? Segue fazendo as articulações, segue olhando, né, essa nova conjuntura da América Latina, né, de governos de esquerda, governos de centro-direita ou governos de centro-esquerda, entendendo que a nossa construção ela tem que seguir, independente desses posicionamentos. Tem sido muito desafiador, porque invariavelmente o que a supremacia branca impõe é uma maneira de olhar e de ver o mundo. E o que nós estamos dizendo é que nós precisamos construir um projeto que seja nosso, a partir das nossas instituições, a partir do nosso povo. Então acho que esse é o principal desafio
para a América Latina toda e para o Brasil, sobretudo nesse momento político que se vive. Y hay el tema de los referentes y el tema de las celebridades. Aquí en España esa confusión es muy fuerte. El gobierno blanco nombra a negros que son celebrities, referentes. ¿Cómo se vive esto en Brasil? Acho que da mesma forma, nós não temos problemas com as celebridades. O que nós entendemos é que nós temos um trabalho muito árduo a fazer. Nós estamos falando de milhões de pessoas e que a gente ainda precisa construir uma consciência de pertencimento, de identidade e de compreensão do nosso papel no mundo e como que nós precisamos reconduzir a nossa história. Porque o que aconteceu até aqui, esses massacres que têm acontecido até aqui, quando eu falo massacre, eu não estou falando só de eliminação física, eu estou falando desse debate sobre o genocídio do povo negro. Não dá para a gente acreditar que nós conseguimos lograr algum êxito ou alguma vitória diante do que a gente tem visto, né? De impossibilidades de existência para o nosso povo. Então, nós não temos como nos limitar a acreditar que vitórias individuais são vitórias nesse momento. Nós precisamos de uma vitória colectiva negra y que precisa ser construida. Bien, en ese sentido, el debate fundamental sobre el movimiento negro como organización quilombista frente a las perspectivas folclóricas, que es una confrontación que se da en todo el mundo. Hemos visto en Ecuador el esfuerzo de liderazgo de Mamayama y las compañeras frente a las ideas, digamos, la confrontación clásica que dice Malcolm X, negro en la casa, negro en el campo. Ese marco ideológico, esa lucha ideológica, ¿cómo se expresa hoy en día? Tem sido bastante desafiador, né? Porque essa ideia de que nós conseguimos pequenos êxitos, isso é o suficiente, que nós conseguimos acessar algum mínimo, isso seja suficiente. No Brasil existe, para quem está olhando de fora, tem uma confusão muito grande, né? Do mito da democracia racial, de que nós vivemos todos bem, nós nos integramos muito bem. E o que existe é um apartheid socio-racial muito intenso e que nos coloca eternamente numa situação profunda, melhor dizendo, de iniquidades, de falta de acesso. Então esse é o enfrentamento mais importante a fazer, para além do que se vê do Brasil, como futebol, samba, música. Existe um confronto interno que tem que ser feito ainda no debate da nossa humanidade. Então esse é o grande desafio que a gente tem ainda no Brasil, começar ainda nas articulações dentro dos bairros onde a gente mora, no fortalecimento dessa identidade, dessa história, dessa trajetória e dessa origem que a gente tem de organização e de princípios. Esse ainda é o grande desafio que a gente enfrenta. ¿Y cuál ha sido el rol, el papel de la izquierda blanca de todos estos años de Chávez y la izquierda en América Latina? ¿Cuál es el balance del movimiento negro? Porque una vez que estos gobiernos terminaron, los negros siguieron siendo lo peor. En Cuba están en las cárceles, en Venezuela, en Brasil, en Colombia, países de diferentes signos ideológicos, pero con la misma realidad con los negros. Porque o nosso debate, fundamentalmente que a gente tem feito, é que não existe uma luta de classe a ser feita, ou uma luta de ideologia de esquerda. Nós estamos falando ainda de um debate de humanidade, de reconhecer, nós reconhecermos a nossa humanidade e fortalecemos a nossa humanidade. Nós ainda lutamos pelo direito à vida, de reconhecermos o nosso direito à vida. E para fazer esse fortalecimento, nós não podemos nos perder em projetos que não incluam esse debate, que não debatam a centralidade do ódio antinegro, do racismo,
de como a humanidade de pessoas que têm pele escura não é reconhecida. Então, os projetos, seja de direita ou seja de esquerda, eles podem confundir a centralidade da nossa luta e da nossa organização. Então, ainda nesse momento, as articulações elas ainda nos prejudicam. Pensar em que o nosso projeto ainda é um projeto de esquerda seria submeter a nossa luta, a nossa trajetória, a nossa forma de nos organizar a esse projeto. E, infelizmente, tem trazido grandes perdas para nós do ponto de vista do que a gente precisa construir ainda e solidificar. Bien, Uhuru.